NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para lecionar acerca das revistas das Escolas Bíblicas Dominicais. Revista essa que nesse trimestre estamos abordando o assunto dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens por poder extraordinário. Essa lição ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e neste domingo, dando prosseguimento, estaremos estudando acerca da lição número 3, dons de revelação. O textuário nos diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. A verdade prática nos diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 10, e Atos capítulo 6, versículo 8 a 10, e Daniel capítulo 2, versículo 19 a 22. E o objetivo geral: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons da revelação. Pois bem, meus amados irmãos, neste domingo, dando prosseguimento às revistas das Escolas Bíblicas Dominicais, estamos estudando acerca do assunto da lição número 3, que é dons de revelação. Então, aqui introdutoriamente, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, falando desses dons que fazem parte desse grupo de dons, dos dons da revelação, ele fala: que fareis então, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Então, cada um tem salmo, tem salmo, tem cânticos, tem hino, mas tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, na verdade prática, ela concluindo isso, ela nos diz que esses dons são indispensáveis à igreja na atualidade, inclusive por causa que estamos passando por um momento marcado pelo engano, mas que Deus possa assim nos guardar desse engano. Por isso que estamos estudando nesse trimestre acerca dos dons ministeriais, dons de revelação. Pois bem, introdução. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons em 1 Coríntios 12, capítulo 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Pois bem, irmãos, quando ele está aqui nos falando sobre a questão dos dons, introdutoriamente, é interessante nós sabermos que, de acordo com nós estudamos as revistas anteriores, só recapitulando, de uma forma didática, nós vemos os dons em várias passagens na Bíblia, no Novo Testamento. Só que as 3 que nós estaremos estudando, principalmente neste trimestre, elas se encontram em 3 livros: Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12 também, e em Efésios, capítulo 4. Didaticamente, esses dons que nós vemos nesses 3 livros, eles são colocados como dons de serviço, que é 1 Coríntios, que é dom de serviço, que está lá em Romanos, capítulo 12. Quando nós vemos lá dons ministeriais, que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. E, por último, dons ministeriais, que estão em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aí, quando nós entramos nos dons ministeriais, lá dentro, nós estudando lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, existem 9 tipos de dons, dos quais os estudiosos da Bíblia, a maioria divide e acredita de uma forma didática, para nós entendermos melhor, em 3 grupos, com cada grupo com 3 dons. 3 vezes 3 dá 9, que é o total de 9 dons que tem lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, quem são eles? São os dons de revelação, dons de poder e de expressão. Essas 3 categorias de dom que
que nós encontramos lá dentro de 1 Coríntios, que é o livro que nós estamos estudando, a parte do Novo Testamento que nós estamos estudando, acerca dos dons de revelação, de dons ministeriais. Então, dentro desses dons ministeriais, nós temos lá o de revelação, poder e expressão, ou locução, como nós também classificamos. Dentro desses dons, nessa aula de hoje, estaremos estudando sobre os dons de revelação, que tem 3 dons lá dentro. Esses 3 dons lá dentro que nós vamos estar estudando ao longo dessa aula, né? Nessa primeira categoria. Os de revelação, que são concedidos por Deus para o aconselhamento e orientação. Então, nós vamos passar a estudar esses dons. Dons de revelação. O tópico primeiro, palavra da sabedoria. No tópico segundo, palavra da ciência. E no tópico terceiro, discernimento dos espíritos, do jeito que eu falei. São os 3 dons que aparecem lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em diante. Então, falando da palavra de sabedoria. Conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8a, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dado por meios sobrenaturais. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre conceito de palavra de sabedoria, ele primeiramente explica palavra, depois fala da questão de sabedoria. Então, palavra é uma manifestação verbal ou escrita, né? Uma manifestação, algo que você, como eu estou falando com você através dessa aula, através das minhas palavras, eu estou me manifestando verbalmente, não por escrito, eu estou lendo, porém, o que está escrito também é uma palavra. Então, esta é a definição de palavra. E sabedoria? Sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. É uma capacitação divina, uma capacitação que vem dada por Deus para a tomada de decisões sábias. É a sabedoria, e segundo Estevão Ângelo, que é um teólogo das Assembleias de Deus, ele nos diz que é a sabedoria de Deus a nós revelada, ou melhor, um fragmento, um pedaço, uma parte pequena da sabedoria de Deus revelada a cada um de nós. A Bíblia e a palavra de sabedoria é o ponto 2. Na revelação e interpretação dos sonhos de Faraó através de José, ele interpretou os sonhos de Faraó e trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade de Salomão em resolver causas complexas, Novo Testamento, o exemplo da palavra de sabedoria, a exposição da escritura realizada pelo diácono Estevão. Os sábios da sinagoga não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão da Bíblia e a palavra da sabedoria, ele nos fala no Antigo Testamento, dá-nos exemplos de palavra de sabedoria. Quando Faraó teve sonhos, aí José foi capaz de revelar para ele os sonhos e dar mais do que isso, deu orientações a ele do que fazer, acerca de qual decisão tomar, acerca daqueles sonhos que ele tinha tomado. Salomão era uma pessoa também dotada dessa palavra de sabedoria para resolver causas difíceis. E no Novo Testamento, o pastor Ezequiel Soares nos mostra aqui também o exemplo de Estevão, que era um homem de uma sabedoria tão grande que mesmo os sábios da sinagoga não eram capazes de resistir à sabedoria que este tinha. Uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal, em situações que demandam a orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, temos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos de que Deus manifesta os dons em nossa vida segundo considera a sua sabedoria, não da nossa. Temos maturidade e cuidado no uso dos dons. Pois bem, quando estamos falando aqui sobre a questão de uma liderança sábia, é a pessoa que tem uma palavra de sabedoria. Então, é usada para um aconselhamento pessoal ou até mesmo pastoral, uma orientação pastoral. Só que nós não devemos confundir isso com um desejo pessoal. Não é algo que eu quero. É algo que Deus me dá sabedoria para eu aconselhar, para eu ajudar alguma pessoa, algum irmão, alguém que estiver necessitando. Dá àquela pessoa que tem aquela palavra da sabedoria, esse dom da palavra da sabedoria.
Então, nós devemos entender que não é algo pessoal. Deus manifesta em nós a sua vontade, a sua sabedoria, o seu querer para nós passarmos para alguém. O segundo, palavra da ciência. Ponto 1. O que é? O que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua Teologia Sistemática CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito ao crente para se conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Pois bem, quando ele está nos falando aqui de o que é, este dom, esse discernimento de espíritos, essa palavra da ciência, na verdade, a palavra da ciência que está falando, que é o ensino das verdades, principalmente se revela. Ciência é conhecimento, é saber, é entender acerca das coisas, principalmente de Deus, da palavra de Deus, resultado da iluminação do Espírito Santo em nós. E segundo Stanley Orton, ele nos fala que relaciona a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos em circunstâncias ocultas. Ele consegue descobrir, ver a revelação da Bíblia, por exemplo, e entender melhor. Algo que está oculto ele consegue entender, ou até mesmo algo que for fora da palavra de Deus. Então aqui, a palavra da ciência tem a ver com isto. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana. É o dom de Deus, não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Pois bem, qual é a função da palavra da ciência? A palavra da ciência não é para você descobrir simplesmente porque você está curioso. Eu quero saber as cores do tecido do tabernáculo. Eu queria saber qual a identidade da mulher de Caim, coisas que a Bíblia não nos revela. Não é interessante para nós sabermos. Não precisa ficar preocupado, demasiadamente preocupado com nada disso. Na verdade, nem preocupado porque não está escrito na Bíblia. Então, ela sim serve para manifestar sobrenaturalmente deste tom de finalidade, é preservar. O objetivo é a manifestação deste dom em nós para preservar a vida da igreja, livrando-a de enganos e artimanha do maligno. Esta é a função deste dom. Exemplos, aqui ele nos mostra alguns exemplos que tem na Bíblia, é o ponto 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendeu o profeta, alertou o rei de Israel sobre seus planos. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, dos impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é a adivinhação, mas é o conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Quando ele está aqui nos falando sobre acerca de exemplos da palavra, ele nos coloca lá, certa feita, o rei da Síria queria atacar os exércitos de Israel. Aí Deus revelava o que o rei da Síria falava lá no oculto, lá com seus capitães, lá no escondido, revelava para o homem de Deus, e o homem de Deus lá em Israel falava para o rei de Israel, e o rei de Israel se mantinha de cair naquele engano do rei da Síria, até ele ficar perturbado sem saber o que aconteceu, o que estava acontecendo. Pensava até que tinha um traidor no seu meio. Mas tudo que era falado na sua recâmara, no seu quarto, lá nos seus aposentos, lá em total segredo, Deus revelava ao homem de Deus, ele falava para o rei de Israel. Outro exemplo é o sonho de Nabucodonosor que Daniel revelou. Já no Novo Testamento temos Pedro desmascarando a mentira de Ananias e Safira. Detalhe, isso não é adivinhação. Vou adivinhar o que está acontecendo com a vida do irmão, ou certo assunto. Não é adivinhação. Mas é um conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Esse conhecimento se chama palavra da ciência. Tópico 3, discernimento dos espíritos. Ponto 1. O dom de discernimento. Discernir os espíritos.
É uma capacidade dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás. Pois bem, quando eu estava falando aqui sobre o dom de discernimento de espírito, ela é uma capacidade do crente para discernir a origem. Interessante que, quando nós falamos sobre a palavra da ciência, é para discernir o que está escrito. Qual é, digamos, a causa e efeitos. E aqui nós vamos ver a origem desta palavra. Nós vamos ver mais adiante que mesmo a palavra de profecia, ela pode vir de 3 fontes distintas. Então, quando nós vemos aqui sobre esse termo, julgar, a palavra no original vem no sentido de julgar através de distinguir qual é a origem, da onde vem aquela coisa, que pode ser uma origem boa ou origem negativa. Então, desmascarando a verdadeira fonte da origem. Então, quer dizer, pode ser uma verdade, mas tem que saber em que fonte. Agora é para saber da fonte, não é o conteúdo em si, como a palavra da ciência. Aqui é para saber acerca da origem, da onde vem aquela palavra, seja ela verdadeira ou mentirosa. É capaz de distinguir espíritos, protegendo-nos dos ataques de Satanás. Ponto 2. As fontes das manifestações espirituais. 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia pode ser fruto da origem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Pois bem, quando eu estava falando aqui sobre as fontes, foi aquilo que nós já tínhamos falado. Então, esta palavra, a fonte das coisas espirituais, ela pode vir de Deus, do homem e do diabo, do inimigo da nossa vida. Uma profecia pode ser, por exemplo, pode ser fruto, pode ser tantas outras coisas. Ele cita aqui a profecia, mas ela pode ser da mente humana, ou de origem maligna, ou de origem divina. Então, como saber? Através da pessoa que tem o dom de discernimento de espírito. Saber que espírito é esse, é do bem e do mal, ou se é um espírito do humano, simplesmente. Papel essencial de preservar a saúde da igreja. Este dom nos faz com que estejamos com saúde espiritual, não enganado pelas coisas erradas que acontecem no mundo. O dom não é permissão para julgar a vida dos outros. Não é não. É um dom para sabermos a origem, não para simplesmente ficar aqui julgando a vida dos outros. 3. Discernindo as manifestações espirituais. Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Escrituras. Jesus nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não, e por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em seu nome. O espírito do anticristo já opera neste mundo. Pois bem, quando ele está nos falando aqui de discernindo as manifestações espirituais, ele fala que o pastor comentarista da nossa lição, Ezequias Soares, ele nos fala que todos os espíritos devem ser provados de acordo à palavra de Deus. Tem que passar no crivo na palavra de Deus, para ver se ela procede realmente de Deus ou não. Jesus nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos. Então, um falso profeta, para saber se ele é verdadeiro ou não, você está ali profetizando 1001 maravilhas, mas a seus frutos, a sua vida, inclusive como anda ou não anda, nós temos que desconfiar se a vida não condizer com aquilo que ele profetiza, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele lança a profecia no meio da igreja. Precisamos do Espírito Santo para nos revelar a verdadeira motivação de alguém ou de alguma coisa que está sendo proferida. Então, qual a motivação e qual o conteúdo? Precisamos desses dons para essa revelação. Por isso que esses dons que nós estamos estudando nesta passagem têm a ver com dons espirituais
e a categoria dons de revelação. O espírito do anticristo, inclusive nós temos que enfatizar, já opera nesse mundo, por isso que nós devemos redobrar a atenção acerca dos espíritos, provar os espíritos para saber se é de Deus ou não. Conclusão: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e manifestações malignas pode ser desmascarada pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Concluindo a nossa lição, ele nos diz aqui que os dons de revelação, que são esses três categorias de dons que nós estudamos nesta lição, servem para nós discernir entre o certo e o errado. A fonte, da onde vem ou da onde não vem, serve para nós aconselharmos alguém e aí por diante. Então, os facciosos e as manifestações ali podem ser desmascaradas através desses dons de revelação que nós estudamos nesta hora. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Dito isto, chegamos a mais um final de uma lição de Escola Bíblica Dominical. Lição essa que estamos estudando sobre dons ministeriais e espirituais, ou espirituais e ministeriais. No próximo domingo estaremos estudando acerca de dons de poder. Neste domingo foram dons de revelação. No próximo domingo, dons de poder. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!